Vou te contar algo que pode virar de cabeça para baixo tudo o que você achava que sabia sobre o cristianismo. Imagine só por um instante que existisse um evangelho, um texto sagrado, com ensinamentos diretos de Jesus que você nunca ouviu em igreja nenhuma, em sermão nenhum, em escola dominical nenhuma. Imagine que esse evangelho revelasse segredos profundos sobre a natureza divina do ser humano, sobre como atingir a iluminação espiritual e sobre verdades que foram deliberadamente escondidas por quase 2000 anos. Pois bem, esse evangelho existe e se chama o Evangelho de Tomé. Mas antes que você pense que isso é pura fantasia ou mais uma teoria da conspiração, já te adianto. Não se trata de um texto inventado por algum escritor moderno em busca de fama ou dinheiro. O Evangelho de Tomé é um documento arqueológico real, descoberto em 1945 em Nag Hammadi, Egito, junto com uma biblioteca completa de textos gnósticos que ficaram soterrados por séculos. Esse evangelho contém 114 ditos atribuídos diretamente a Jesus, e muitos deles são tão profundos e revolucionários que fazem a gente se perguntar por que nunca os ouvimos antes. Você já se perguntou por que existem tantas denominações cristãs diferentes? Por que cada igreja parece ter a sua própria interpretação das mesmas escrituras? Por que alguns conceitos fundamentais do cristianismo primitivo parecem ter sumido completamente da prática moderna? A resposta pode estar, justamente, em textos como o Evangelho de Tomé, que nos revelam uma versão do cristianismo primitivo muito diferente da que conhecemos hoje. Nesse evangelho, Jesus não surge como a figura sacrificial que conhecemos dos evangelhos canônicos. Aqui, Jesus é um mestre de sabedoria que ensina seus discípulos a descobrir a divindade que já existe dentro deles. Em vez de falar sobre salvação através do sacrifício, ele fala sobre despertar por meio do conhecimento. Em vez de promover a dependência de instituições religiosas, ele incentiva a busca pessoal e interior da verdade divina. Um dos ditos mais impactantes do Evangelho de Tomé é quando Jesus afirma: "Se aqueles que vos guiam vos disserem, vejam, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se vos disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós." Esse ensinamento sugere que o reino divino não é um lugar físico para onde vamos depois de morrer, mas sim um estado de consciência que podemos alcançar aqui e agora. A pergunta que surge na lata é: se esse texto traz ensinamentos tão profundos e diretos de Jesus, por que ele não faz parte da Bíblia que conhecemos? Por que você nunca ouviu falar dele até agora? A resposta nos transporta para um dos períodos mais controversos da história do cristianismo. Os primeiros séculos após a morte de Jesus, quando diferentes grupos cristãos disputavam para definir o que constituía a verdadeira fé cristã. Nos primeiros 3 séculos do cristianismo, existiam múltiplas correntes de pensamento cristão. Havia aqueles que eventualmente se tornariam a Igreja Ortodoxa, mas também os gnósticos, os ebionitas, os marcionitas e muitos outros grupos, cada um com suas próprias escrituras, suas práticas e suas interpretações dos ensinamentos de Jesus. O cristianismo gnóstico, ao qual pertence o Evangelho de Tomé, enfatizava o conhecimento direto e pessoal do divino, a ideia de que cada pessoa podia alcançar a iluminação espiritual sem intermediários institucionais. No entanto, quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo no século IV e se converteu, ele precisava de uma versão unificada da fé que pudesse servir como religião oficial do império. Isso resultou no Concílio de Nicéia, no ano 325, onde foram estabelecidos os fundamentos do que conhecemos como cristianismo ortodoxo. Nesse processo, muitos textos e ensinamentos que não se encaixavam na visão oficial foram declarados heréticos e sistematicamente destruídos. O Evangelho de Tomé, junto com muitos outros textos gnósticos, foi um dos que não sobreviveram a esse processo de canonização oficial. Não porque fosse menos autêntico ou menos antigo que os evangelhos que foram incluídos na Bíblia, mas porque seus ensinamentos não se alinhavam com a estrutura hierárquica e doutrinária que a igreja institucional estava construindo. Um evangelho que ensinava que cada pessoa podia alcançar a divindade diretamente, não servia aos interesses de uma instituição que estava se posicionando,
como o único intermediário válido entre a humanidade e Deus. Mas a história da supressão do Evangelho de Tomé e de outros textos similares não parou no século IV. Ao longo dos séculos, a Igreja institucional continuou trabalhando ativamente para garantir que esses ensinamentos alternativos permanecessem ocultos. Quando ocasionalmente apareciam referências a esses textos em escritos dos pais da Igreja, geralmente era para condená-los e alertar contra eles, sem nunca citar seus conteúdos reais, de forma que a gente comum pudesse avaliá-los por si mesma. Essa campanha de supressão foi tão eficaz que, por mais de 1500 anos, o Evangelho de Tomé existiu apenas como rumor e fragmento. Os acadêmicos sabiam da sua existência porque encontravam referências a ele em textos antigos, mas o texto completo era considerado perdido para sempre. Até 1945, quando um camponês egípcio chamado Muhammad Ali encontrou uma jarra de cerâmica enterrada perto da aldeia de Nag Hammadi, contendo 13 códices de papiro que incluíam o texto completo do Evangelho de Tomé, junto com muitos outros textos gnósticos. Essa descoberta mudou para sempre nossa compreensão do cristianismo primitivo e revelou a magnitude do que havia sido ocultado por tantos séculos. O camponês egípcio não fazia ideia de que tinha esbarrado em um dos achados arqueológicos mais significativos do século XX, um tesouro que permaneceu enterrado desde aproximadamente o ano 400 da nossa era, quando os monges do mosteiro próximo de São Pacômio provavelmente o esconderam para protegê-lo da destruição ordenada pelas autoridades eclesiásticas. O Evangelho de Tomé que emergiu daquelas areias do deserto egípcio era diferente de tudo o que conhecíamos sobre os ensinamentos de Jesus. Não era uma narrativa de sua vida, morte e ressurreição como os evangelhos canônicos, mas sim uma coleção de 114 ditos ou logias, muitos dos quais começavam com as palavras "Jesus disse". Esses ditos apresentavam uma visão radicalmente diferente da espiritualidade, uma que enfatizava a busca interior do conhecimento divino e a transformação pessoal direta. Alguns desses ensinamentos eram familiares, versões de parábolas que também apareciam nos evangelhos canônicos, mas muitos outros eram completamente novos e revelavam aspectos dos ensinamentos de Jesus que nunca tinham sido preservados na tradição oficial. O que mais perturbou os estudiosos religiosos tradicionais foi que muitos desses ditos pareciam autênticos, carregados da mesma sabedoria e autoridade espiritual que caracterizava os ensinamentos mais reconhecidos de Jesus. Alguns especialistas começaram a argumentar que certos trechos do Evangelho de Tomé poderiam, inclusive, ser mais antigos que seus equivalentes nos evangelhos canônicos, representando versões mais primitivas dos ensinamentos originais. Essa possibilidade gerou um profundo desconforto em certos círculos religiosos, porque implicava que, por mais de 1500 anos, a humanidade tinha sido privada de ensinamentos espirituais de valor inestimável. O conteúdo específico desses ensinamentos perdidos era o que realmente explicava por que haviam sido suprimidos com tanto vigor. O Evangelho de Tomé apresentava uma versão do cristianismo que era fundamentalmente diferente do que havia se tornado a ortodoxia oficial. Em vez de enfatizar a necessidade de salvação através da morte e ressurreição de Jesus, esses ditos se focavam na possibilidade de cada pessoa descobrir sua própria natureza divina. Em vez de promover a dependência de intermediários religiosos, eles ensinavam métodos de busca espiritual direta e pessoal. Um dos ditos mais revolucionários declarava que o reino dos céus se estendia sobre a terra, mas os homens não o viam. Esse ensinamento sugere que a experiência divina não era algo que deveria ser adiado para depois da morte, mas sim algo que podia ser realizado aqui e agora por qualquer pessoa disposta a desenvolver a percepção espiritual necessária. Outro ensinamento igualmente radical afirmava que, quando as pessoas chegassem a conhecer-se completamente, perceberiam que eram filhos do Pai vivente, sugerindo uma relação direta e íntima com o divino que não exigia mediação institucional. Essas ideias não eram meramente teológicas abstratas, mas tinham implicações práticas profundas para como as pessoas se relacionavam com a religião e a autoridade espiritual. Se cada indivíduo tinha acesso direto à experiência divina, então as estruturas hierárquicas da igreja institucional se tornavam, na melhor das hipóteses, opcionais e, na pior,
obstáculos para o desenvolvimento espiritual genuíno. Se o reino dos céus já estava presente e disponível para aqueles com olhos para ver, então as promessas de salvação futura, condicionadas ao cumprimento de doutrinas específicas, perdiam muito do seu poder de controle. Por favor, se esse tipo de informação te parece fascinante e você quer continuar explorando esses mistérios ocultos do cristianismo primitivo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Toda semana publicamos conteúdo que revela verdades que permaneceram escondidas por séculos, e seu apoio nos permite continuar essa importante investigação. Mas os ensinamentos revolucionários do Evangelho de Tomé iam ainda além desses conceitos de acesso direto ao divino. Algumas das afirmações mais provocativas sugeriam que a distinção entre o humano e o divino era muito menos nítida do que a teologia oficial havia ensinado. Um dito particularmente controverso declarava que aqueles que bebessem da boca de Jesus se tornariam como ele, e que ele próprio se tornaria como eles. Esse ensinamento implicava uma transformação mútua entre o mestre e o discípulo, uma fusão de consciência que era radicalmente diferente da relação hierárquica tradicional entre a divindade inacessível e a humanidade pecadora. Essas ideias tinham precedentes nas tradições espirituais mais antigas do Oriente Médio, onde o conceito de teose ou deificação havia sido central em muitas escolas místicas. A noção de que os seres humanos podiam participar diretamente da natureza divina, não apenas como uma esperança futura, mas como uma possibilidade presente, tinha sido uma característica de muitas tradições espirituais antes que o cristianismo institucional estabelecesse suas doutrinas oficiais. O Evangelho de Tomé parecia preservar esses ensinamentos mais antigos, conectando as palavras de Jesus com correntes espirituais que se estendiam muito mais para trás na história. A supressão desses ensinamentos não havia sido simplesmente uma questão de diferenças teológicas abstratas, mas uma necessidade prática para uma instituição que estava construindo sua autoridade sobre a premissa de ser o único caminho válido para a salvação. Uma espiritualidade que enfatizava a experiência direta e a transformação pessoal não podia coexistir facilmente com um sistema que dependia da dependência espiritual e da submissão institucional. Textos como o Evangelho de Tomé representavam uma ameaça existencial para o modelo de cristianismo que eventualmente se tornaria dominante, não porque fossem falsos ou inautênticos, mas justamente porque podiam ser verdadeiros demais, empoderadores demais, libertadores demais. A evidência histórica sugere que, durante os primeiros séculos do cristianismo, essas diferentes correntes espirituais haviam coexistido e competido pela lealdade dos crentes. As comunidades gnósticas que valorizavam textos como o Evangelho de Tomé não se viam como heréticas ou desviadas, mas como preservadoras dos ensinamentos mais autênticos e profundos de Jesus. Muitos de seus líderes espirituais eram tão eruditos e dedicados quanto qualquer um nas comunidades que eventualmente se tornariam ortodoxas, e suas práticas espirituais eram frequentemente mais rigorosas e transformadoras do que as que se desenvolveram no cristianismo institucional. A questão da autenticidade histórica tinha sido uma das armas mais poderosas nas batalhas teológicas dos primeiros séculos. Os oponentes do gnosticismo argumentavam que textos como o Evangelho de Tomé eram invenções tardias, carentes da autoridade apostólica que validava os evangelhos canônicos. No entanto, pesquisas modernas revelaram uma realidade muito mais complexa. Os estudos comparativos de linguagem, estilo e conteúdo sugerem que muitas das tradições preservadas nesses textos gnósticos poderiam ter raízes tão antigas, se não mais, que alguns dos materiais que eventualmente foram incluídos no Novo Testamento canônico. O processo de determinação de quais textos eram autênticos e quais eram espúrios tinha sido profundamente político desde o princípio. Os critérios utilizados para avaliar a legitimidade dos textos cristãos primitivos tinham sido fortemente influenciados pelas disputas de poder dentro das comunidades cristãs em expansão. Um texto podia ser rejeitado não porque fosse historicamente duvidoso, mas porque seus ensinamentos ameaçavam o consenso emergente sobre doutrina e autoridade. Da mesma forma, um texto podia ser aceito não apenas por sua antiguidade ou autenticidade, mas porque apoiava as posições teológicas das facções que estavam ganhando influência na estrutura eclesiástica em desenvolvimento.
Essa realidade havia criado um filtro seletivo através do qual apenas certos tipos de ensinamentos cristãos haviam sobrevivido na corrente principal, enquanto outros haviam sido marginalizados ou suprimidos completamente. O Evangelho de Tomé havia sobrevivido a esse processo de seleção justamente porque tinha sido preservado por comunidades que operavam fora do controle direto da hierarquia eclesiástica emergente. Os monges coptas que haviam enterrado esses textos perto de Nag Hammadi, no século IV, aparentemente tinham reconhecido seu valor espiritual e histórico, mesmo quando as autoridades oficiais os haviam condenado como heréticos. A decisão deles de preservar esses documentos para gerações futuras sugere uma compreensão profunda de que o que estava em jogo era mais do que disputas teológicas abstratas, mas sim a preservação de dimensões inteiras da tradição cristã primitiva, que de outra forma poderiam se perder para sempre. As implicações dessa preservação se estendiam muito além dos círculos acadêmicos especializados. Se os ensinamentos contidos no Evangelho de Tomé realmente preservavam aspectos autênticos da mensagem original de Jesus, que haviam sido filtrados ou suprimidos na tradição canônica, então milhões de pessoas, por quase 2 milênios, tinham sido privadas de acesso a dimensões completas de sua herança espiritual. A tragédia não era simplesmente que esses textos haviam sido ocultados, mas que as tradições espirituais que eles nutriam tinham sido sistematicamente desenraizadas, deixando um vazio na compreensão coletiva do que o cristianismo primitivo realmente havia oferecido como possibilidades para a transformação humana. A resistência moderna em considerar seriamente essas tradições alternativas refletia padrões semelhantes aos que haviam operado nos primeiros séculos do cristianismo. Os interesses institucionais estabelecidos, tanto religiosos quanto acadêmicos, tinham muito a perder se fosse reconhecido que a história do cristianismo primitivo havia sido muito mais diversa e complexa do que as narrativas oficiais haviam sugerido. A admissão de que textos como o Evangelho de Tomé poderiam conter ensinamentos autênticos de Jesus exigiria uma reavaliação fundamental das suposições sobre autoridade, tradição e verdade espiritual que haviam sido centrais para as instituições cristãs por quase 2000 anos. No entanto, as evidências continuavam a se acumular de múltiplas direções acadêmicas. Os estudos linguísticos revelavam que algumas das formulações no Evangelho de Tomé preservavam construções aramaicas que sugeriam uma transmissão oral muito antiga. As pesquisas comparativas mostravam paralelos surpreendentes com tradições de sabedoria judaicas que haviam sido contemporâneas com o Jesus histórico. As análises dos padrões de ensino revelavam metodologias pedagógicas que eram consistentes com o que se conhecia sobre os mestres espirituais do primeiro século na Palestina. Cada uma dessas linhas de evidência, consideradas individualmente, poderia ter explicações alternativas, mas sua convergência criava um caso acumulativo que era cada vez mais difícil de ignorar. Além das questões de autenticidade histórica, o próprio conteúdo do Evangelho de Tomé oferecia perspectivas sobre a espiritualidade que ressoavam profundamente com buscadores modernos que haviam encontrado as formas institucionais de religião inadequadas para suas necessidades espirituais mais profundas. Os ensinamentos sobre conhecimento direto, transformação pessoal e acesso imediato ao divino falavam a uma geração que havia sido criada em tradições que enfatizavam a mediação institucional e a autoridade externa. Para muitos, descobrir que essas abordagens mais diretas e experimentais à espiritualidade poderiam ter raízes nos ensinamentos mais antigos do próprio Jesus havia sido profundamente libertador e validador. Essa ressonância contemporânea havia contribuído tanto para o interesse renovado em textos gnósticos, quanto para a resistência contínua à sua aceitação em círculos mais tradicionais. Os críticos argumentavam que a popularidade moderna desses textos refletia mais as projeções da espiritualidade contemporânea do que qualquer compreensão histórica genuína de seu significado original. Segundo essa perspectiva, leitores modernos estavam encontrando no Evangelho de Tomé o que queriam encontrar, interpretando seus ensinamentos enigmáticos através da lente de suas próprias buscas espirituais
em vez de fazer o trabalho mais difícil de compreendê-los dentro de seu contexto histórico original. Essa crítica tinha elementos válidos, mas também revelava suposições problemáticas sobre a natureza da compreensão espiritual e a relevância transhistórica. Se os ensinamentos preservados no Evangelho de Tomé realmente apontavam para verdades fundamentais sobre a natureza humana e a realidade espiritual, então sua capacidade de falar através dos séculos poderia ser evidência de sua autenticidade, em vez de evidência contra ela. As grandes tradições de sabedoria sempre mantiveram sua vitalidade justamente porque seus insights centrais transcendem as limitações de qualquer período histórico particular, falando a necessidades e possibilidades humanas universais que se manifestam de maneira diferente em diferentes épocas, mas conservam sua relevância essencial. A supressão histórica dessas tradições havia tido consequências que se estenderam muito além do que podemos imaginar. Iam muito além do escopo da história religiosa especializada. A marginalização de abordagens experimentais e místicas à espiritualidade havia contribuído para uma cultura religiosa que priorizava a conformidade doutrinária em detrimento da transformação pessoal, a autoridade institucional sobre a experiência direta e a crença correta, em detrimento da prática viva. Essas tendências haviam influenciado não apenas o desenvolvimento do cristianismo, mas também atitudes culturais mais amplas em relação à autoridade, ao conhecimento e à própria natureza da verdade. O impacto dessas decisões históricas havia se tornado particularmente visível no desenvolvimento do que muitos estudiosos começaram a reconhecer como uma profunda crise de autoridade dentro do cristianismo institucional. Por séculos, as igrejas estabelecidas haviam derivado sua legitimidade de alegações sobre a posse exclusiva da verdade divina e o acesso privilegiado aos mistérios da salvação. Contudo, a redescoberta de textos como o Evangelho de Tomé havia revelado que essas alegações repousavam sobre fundamentos históricos muito mais frágeis do que a maioria dos fiéis havia sido levada a crer. Os ensinamentos preservados nesses manuscritos antigos sugeriam que as formas mais primitivas de seguir Jesus eram muito mais diversas, experimentais e centradas na transformação pessoal do que as tradições ortodoxas posteriores haviam admitido. Essa revelação havia levantado questões fundamentais sobre a própria base da autoridade religiosa em tradições que haviam construído sua identidade em torno de alegações de continuidade histórica e fidelidade apostólica. Os defensores das interpretações tradicionais haviam respondido a esses desafios de várias maneiras, algumas mais convincentes que outras. Alguns haviam adotado estratégias puramente defensivas, argumentando que os textos gnósticos representavam corrupções tardias de ensinamentos cristãos autênticos, em vez de preservações de tradições alternativas legítimas. Segundo essa perspectiva, a supressão histórica desses textos havia sido justificada precisamente porque representavam desvios heréticos da verdadeira fé. No entanto, essa abordagem havia enfrentado dificuldades significativas à medida que as evidências arqueológicas e históricas continuavam a se acumular. As datas cada vez mais recuadas propostas para alguns desses textos, combinadas com evidências de sua ampla circulação em comunidades cristãs primitivas, haviam tornado cada vez mais difícil descartar simplesmente essas tradições como aberrações tardias ou influências externas. Outros defensores de perspectivas ortodoxas haviam adotado abordagens mais sofisticadas, reconhecendo a diversidade histórica do cristianismo primitivo, enquanto argumentavam que o processo de canonização havia representado uma destilação legítima de elementos centrais e duradouros dos ensinamentos de Jesus. Sob essa ótica, o fato de certas tradições terem prevalecido sobre outras não indicava necessariamente uma supressão arbitrária, mas sim um reconhecimento gradual, por parte das comunidades cristãs, de quais textos e ensinamentos melhor capturavam a essência da mensagem de Jesus. Essa abordagem havia tido a vantagem de evitar alegações historicamente insustentáveis sobre a uniformidade inicial, ao mesmo tempo em que mantinha espaço para avaliações teológicas sobre a fidelidade relativa de diferentes tradições. No entanto, também havia enfrentado seus próprios desafios, particularmente ao explicar por que o processo de seleção fora tão fortemente influenciado por considerações políticas e sociais,
em vez de puramente espirituais ou teológicas. A influência de fatores políticos na formação da ortodoxia cristã havia sido particularmente evidente nos eventos que cercaram a conversão do imperador Constantino e a subsequente institucionalização do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Pesquisas históricas haviam revelado como as necessidades de unidade política e controle social desempenharam papéis significativos na determinação de quais versões do cristianismo recebiam apoio oficial e quais enfrentavam perseguição ativa. O Concílio de Nicéia e outros sínodos imperiais haviam sido eventos tanto políticos quanto teológicos, com decisões sobre a doutrina cristã influenciadas por considerações de estabilidade imperial e coesão social, tanto quanto por argumentos puramente religiosos. Essa constatação havia levantado questões incômodas sobre até que ponto as tradições ortodoxas posteriores haviam preservado fielmente os ensinamentos originais de Jesus, versus até que ponto haviam sido moldadas pelas necessidades de acomodação a estruturas de poder existentes. O Evangelho de Tomé havia sido particularmente problemático para essas narrativas oficiais, porque preservava ensinamentos que pareciam resistir precisamente ao tipo de institucionalização e controle hierárquico que havia caracterizado o desenvolvimento do cristianismo imperial. Sua ênfase no conhecimento direto, na autoridade espiritual pessoal e na transformação imediata havia oferecido alternativas a modelos de religião baseados em mediação institucional e conformidade doutrinária. Para líderes eclesiásticos que haviam precisado construir e manter estruturas organizacionais complexas, esses ensinamentos representaram desafios fundamentais, tanto práticos quanto teológicos. A supressão de tais perspectivas havia sido, nesse sentido, uma decisão tanto estratégica quanto teológica, projetada para preservar formas de autoridade religiosa compatíveis com as demandas de administração institucional e controle social. No entanto, as consequências dessas decisões haviam se estendido muito além de considerações meramente organizacionais. A marginalização de tradições místicas e experimentais dentro do cristianismo havia contribuído para o que muitos observadores identificaram como um empobrecimento espiritual mais amplo, uma perda de dimensões da experiência religiosa que haviam sido centrais para as tradições de sabedoria mais antigas. As abordagens à espiritualidade preservadas em textos como o Evangelho de Tomé haviam enfatizado a possibilidade de transformação pessoal direta e acesso imediato a dimensões transpessoais da realidade. A supressão dessas perspectivas havia deixado muitas tradições cristãs posteriores com recursos inadequados para abordar as dimensões mais profundas da busca espiritual humana, dependendo, em vez disso, de sistemas de crença e prática que, embora valiosos em seus próprios termos, frequentemente falhavam em nutrir as capacidades para a experiência direta que os ensinamentos mais antigos pareciam ter cultivado sistematicamente. Essa perda havia tido implicações que se estendiam para além do domínio da experiência religiosa pessoal, alcançando questões mais amplas de desenvolvimento humano e potencial social. As tradições de sabedoria que enfatizavam a transformação pessoal e a expansão da consciência haviam historicamente servido como importantes recursos para a navegação de crises individuais e coletivas. Ao marginalizar essas dimensões da experiência, as tradições religiosas dominantes haviam se privado de ferramentas que poderiam ter sido especialmente relevantes para abordar os desafios de sociedades cada vez mais complexas e interconectadas. A recuperação de textos como o Evangelho de Tomé havia oferecido oportunidades para reconectar com esses recursos perdidos, mas também havia levantado questões difíceis sobre como integrar perspectivas antigas com compreensões contemporâneas e necessidades modernas. A redescoberta desses textos perdidos havia gerado não apenas interesse acadêmico, mas também uma reavaliação fundamental do que havia sido possível dentro das tradições espirituais mais antigas. Pesquisas recentes haviam começado a revelar que as abordagens representadas no Evangelho de Tomé não eram aberrações ou desvios heréticos, mas sim expressões de correntes que haviam sido profundamente integradas nas comunidades cristãs primitivas.
Essas perspectivas haviam oferecido estruturas para entender a experiência espiritual, que diferiam significativamente dos modelos que eventualmente se tornaram dominantes, mas que pareciam ter sido igualmente sofisticadas e sistemáticas em seus próprios termos. O texto havia preservado ensinamentos que sugeriam abordagens à transformação pessoal baseadas em princípios de desenvolvimento interno direto, mais do que na dependência de autoridades externas ou de sistemas doutrinários complexos. Essas abordagens haviam enfatizado a capacidade dos indivíduos de acessar diretamente dimensões de compreensão que transcendiam as limitações ordinárias de perspectiva e experiência. As abordagens pedagógicas evidentes no Evangelho de Tomé haviam mostrado características que ressoavam fortemente com tradições de sabedoria que floresceram em contextos culturais diversos ao longo da história humana. As técnicas de ensino empregadas pareciam ter sido projetadas para catalisar insights diretos, mais do que transmitir informações conceituais, utilizando paradoxos, metáforas provocativas e declarações aparentemente contraditórias para desestabilizar padrões habituais de pensamento e percepção. Essa abordagem havia sido consistente com metodologias encontradas em tradições contemplativas que haviam reconhecido que certos tipos de compreensão não podiam ser comunicados por meio de instrução convencional, mas que exigiam formas de ativação experiencial direta. O texto havia preservado exemplos dessas técnicas que demonstravam um nível de sofisticação pedagógica que sugeria um desenvolvimento sistemático dentro de comunidades profundamente comprometidas com processos de transformação pessoal e expansão da consciência. Particularmente significativas haviam sido as formas pelas quais o Evangelho de Tomé havia abordado questões de identidade pessoal e a relação com dimensões transpessoais da realidade. Os ensinamentos preservados haviam sugerido compreensões da natureza humana que transcendiam dicotomias convencionais entre material e espiritual, individual e universal, temporal e eterno. Essas perspectivas haviam oferecido estruturas para entender a experiência humana como participação em processos de transformação cósmica mais amplos, onde o desenvolvimento pessoal não era visto como um projeto individual isolado, mas como uma contribuição para uma evolução coletiva mais abrangente. As abordagens representadas haviam reconhecido dimensões da experiência que conectavam a transformação pessoal com a responsabilidade social, sugerindo que o desenvolvimento espiritual autêntico necessariamente envolvia um engajamento ativo com os desafios e oportunidades do mundo social mais amplo. Esses insights haviam tido implicações profundas para as compreensões contemporâneas de desenvolvimento humano e potencial social. As crises que haviam caracterizado as sociedades modernas incluíam não apenas desafios técnicos e econômicos, mas também crises mais fundamentais de significado, propósito e conexão. As tradições de sabedoria, representadas em textos como o Evangelho de Tomé, haviam oferecido recursos para abordar essas dimensões mais profundas da crise social, fornecendo estruturas para entender o desenvolvimento humano como um processo integrado que incluía crescimento espiritual, maturidade psicológica e responsabilidade social como aspectos interconectados de uma transformação mais abrangente. A marginalização dessas perspectivas havia contribuído para as fragmentações que caracterizavam as abordagens modernas à educação, ao desenvolvimento pessoal e à mudança social, onde diferentes dimensões do crescimento humano eram tratadas como domínios separados, em vez de aspectos integrados de um processo holístico. A recuperação desses ensinamentos havia começado a influenciar não apenas os estudos religiosos, mas também campos como a psicologia, a educação e os estudos da consciência. Pesquisadores haviam começado a reconhecer que as tradições representadas no Evangelho de Tomé haviam preservado compreensões de desenvolvimento humano que eram notavelmente sofisticadas em seu reconhecimento de capacidades latentes que podiam ser cultivadas por meio de prática sistemática e orientação apropriada. Essas compreensões incluíam o reconhecimento de estados de consciência que transcendiam as limitações ordinárias de percepção e identidade, capacidades para insights, intuitivos diretos que podiam complementar o conhecimento conceitual, e potenciais para formas de conexão empática que haviam transcendido barreiras convencionais entre indivíduos e grupos.
A marginalização dessas perspectivas dentro das tradições religiosas dominantes havia contribuído para um empobrecimento mais amplo de recursos disponíveis para abordar crises contemporâneas que exigiam precisamente os tipos de inovação criativa e transformação pessoal que essas tradições haviam cultivado sistematicamente. As implicações dessas descobertas haviam se estendido a questões fundamentais sobre a natureza da autoridade espiritual e da legitimidade religiosa. O Evangelho de Tomé havia preservado ensinamentos que sugeriam que o acesso a dimensões mais profundas de compreensão espiritual não dependia de mediação institucional ou conformidade com sistemas doutrinários específicos, mas sim do desenvolvimento de capacidades internas que estavam potencialmente disponíveis para todos os indivíduos. Essa perspectiva havia desafiado modelos de autoridade religiosa que dependiam do controle institucional sobre o acesso a recursos espirituais, sugerindo, em vez disso, abordagens mais democráticas e participativas para o desenvolvimento espiritual. Para instituições que haviam construído sua autoridade sobre reivindicações de mediação exclusiva entre indivíduos e dimensões transpessoais, esses ensinamentos haviam representado ameaças fundamentais, tanto práticas quanto teológicas. Contudo, os ensinamentos preservados no Evangelho de Tomé não haviam promovido um individualismo simplista ou a rejeição da comunidade e da tradição. Em vez disso, haviam sugerido compreensões de desenvolvimento espiritual que reconheciam tanto a autonomia pessoal quanto a interdependência social como aspectos essenciais do crescimento autêntico. As abordagens representadas haviam enfatizado que a transformação pessoal autêntica necessariamente envolvia o desenvolvimento de capacidades para uma conexão mais profunda com os outros e com dimensões mais amplas da realidade, sugerindo que o crescimento espiritual genuíno era inerentemente social e relacional em sua orientação. Essas perspectivas haviam oferecido alternativas tanto a modelos de autoridade religiosa extremamente hierárquicos, quanto a formas de individualismo espiritual que negavam a importância da comunidade e da tradição para o desenvolvimento pessoal sustentável. A integração dessas compreensões redescobertas com necessidades e oportunidades contemporâneas havia exigido uma navegação cuidadosa das tensões entre a preservação de insights antigos e a adaptação a contextos modernos. Os desafios incluíam não apenas questões de interpretação textual, mas também perguntas mais amplas sobre como as tradições de sabedoria poderiam ser revitalizadas sem serem distorcidas por projeções contemporâneas ou necessidades culturais específicas. A tentação existia tanto para romantizar perspectivas antigas, quanto para descartá-las como irrelevantes para as condições modernas, quando o que era necessário era um engajamento mais nuançado, que reconhecia tanto continuidades quanto descontinuidades entre contextos antigos e contemporâneos. Esse processo de integração havia exigido o desenvolvimento de novas formas de diálogo entre tradições que honravam a integridade das perspectivas históricas, ao mesmo tempo em que permitiam uma evolução e adaptação criativas apropriadas para as circunstâncias contemporâneas. A convergência dessas tradições redescobertas com movimentos contemporâneos havia revelado padrões fascinantes de ressonância que transcendiam barreiras temporais e culturais. Pesquisadores haviam observado que muitas das práticas e compreensões preservadas no Evangelho de Tomé haviam encontrado ecos surpreendentes em desenvolvimentos modernos dentro de campos aparentemente não relacionados, como neurociência, psicologia transpessoal e física quântica. Estudos recentes haviam sugerido que estados de consciência descritos nessas tradições antigas correspondiam a padrões neurológicos específicos que a ciência moderna havia começado a mapear e compreender, fornecendo validação empírica para experiências que haviam sido previamente relegadas ao reino do puramente especulativo ou religioso. Especialistas em neuroplasticidade haviam documentado como práticas meditativas semelhantes àquelas implícitas nos ensinamentos de Tomé haviam produzido mudanças mensuráveis na estrutura cerebral, particularmente em áreas associadas à autoconsciência, regulação emocional e percepção de interconectividade. Essas descobertas haviam fornecido bases científicas para compreender por que as tradições antigas
haviam consistentemente enfatizado que a transformação pessoal autêntica não exigia apenas mudanças conceituais, mas também modificações em modos fundamentais de percepção e processamento de informação. A implicação havia sido que os ensinamentos preservados em textos como o Evangelho de Tomé não representavam simplesmente filosofias abstratas, mas sim tecnologias precisas para o desenvolvimento de capacidades humanas que a pesquisa contemporânea havia começado a validar experimentalmente. Paralelamente, desenvolvimentos em física quântica e teoria de sistemas haviam fornecido novas estruturas conceituais para compreender alegações encontradas nessas tradições sobre a natureza interconectada da realidade. Conceitos como emaranhamento quântico e propriedades emergentes de sistemas complexos haviam oferecido analogias científicas para experiências de unidade e interconectividade que haviam sido centrais aos ensinamentos preservados no Evangelho de Tomé. Embora esses paralelos não constituíssem provas diretas da validade literal de alegações específicas, haviam sugerido que intuições fundamentais sobre a natureza da realidade preservadas nessas tradições eram consistentes com compreensões científicas emergentes sobre os princípios operacionais do universo, em níveis tanto microscópicos quanto macroscópicos. No entanto, essa convergência entre sabedoria antiga e conhecimento contemporâneo havia exigido uma interpretação cuidadosa para evitar reducionismos simplistas que ameaçavam distorcer tanto os insights tradicionais quanto as descobertas científicas. O desafio havia sido reconhecer ressonâncias genuínas sem forçar correspondências artificiais, ou usar a validação científica para legitimar aspectos de tradições antigas que operavam em domínios completamente diferentes de investigação empírica. As abordagens mais promissoras haviam reconhecido que as tradições de sabedoria e a pesquisa científica representavam metodologias complementares para explorar diferentes aspectos da experiência humana, cada uma com suas próprias forças e limitações distintas. Essa integração de perspectivas havia proporcionado novas oportunidades para abordar desafios contemporâneos que exigiam tanto rigor intelectual quanto uma profundidade de compreensão que transcendia abordagens puramente analíticas. As questões relacionadas à sustentabilidade ambiental, coesão social e bem-estar psicológico exigiam transformações pessoais e coletivas que ecoavam fortemente os princípios encontrados no Evangelho de Tomé, focados no desenvolvimento de uma percepção mais aguçada e de uma ação mais compassiva. Os ensinamentos ali preservados sugeriam que esses desafios demandavam não apenas soluções técnicas, mas uma evolução fundamental na própria consciência, que molda a relação de indivíduos e sociedades com seus ambientes e uns com os outros. O processo de resgatar e aplicar essas percepções, no entanto, revelou resistências profundas, atuando tanto em níveis individuais quanto institucionais. Muitas pessoas descobriram que um engajamento autêntico com as perspectivas apresentadas no Evangelho de Tomé exigia o questionamento não só de crenças específicas, mas de pressupostos fundamentais sobre a natureza da identidade, do propósito e dos relacionamentos, profundamente enraizados nas estruturas culturais dominantes. Esse processo de desconstrução e reconstrução, muitas vezes, mostrava-se desafiador e desorientador, particularmente para indivíduos cuja sensação de segurança e propósito dependia da adesão a sistemas de crença convencionais. No âmbito institucional, a integração dessas perspectivas enfrentava a resistência de organizações cuja autoridade dependia da manutenção de monopólios sobre a interpretação de tradições espirituais ou da distribuição de recursos a elas relacionados. A implicação de que o acesso a dimensões mais profundas de compreensão não exigia mediação institucional específica ameaçava não apenas estruturas de poder estabelecidas, mas também modelos econômicos que se apoiavam no controle do acesso a recursos espirituais. Não obstante, algumas instituições progressistas começaram a explorar como essas perspectivas redescobertas poderiam revitalizar suas próprias tradições e expandir sua capacidade de atender a necessidades contemporâneas autênticas. A emergência de comunidades de prática que integraram as percepções do Evangelho de Tomé com metodologias contemporâneas forneceu laboratórios vivos para explorar aplicações práticas desses ensinamentos.
Esses grupos experimentaram formas de organização social e tomada de decisões que refletiam princípios de desenvolvimento da sabedoria coletiva e liderança distribuída, implícitos nas tradições preservadas. Os resultados foram mistos, mas frequentemente promissores, sugerindo que os enfoques representados ofereciam recursos valiosos para o desenvolvimento de formas mais participativas e sustentáveis de organização humana. Contudo, o processo de traduzir percepções ancestrais para contextos contemporâneos exigiu uma discriminação cuidadosa entre elementos que representavam princípios universais e aqueles específicos a condições históricas particulares. Nem todos os aspectos dessas tradições eram apropriados para a adoção direta em contextos modernos, e a tentação existia tanto para a idealização acrítica quanto para o descarte prematuro de perspectivas que exigiam adaptação criativa, mais do que replicação literal. As abordagens mais bem-sucedidas reconheceram que preservar a essência desses ensinamentos exigia permitir a evolução em suas formas de expressão e aplicação. O impacto acumulativo dessas redescobertas começou a catalisar mudanças mais amplas na forma como as sociedades contemporâneas abordam questões fundamentais sobre educação, saúde, governança e desenvolvimento econômico. Princípios de desenvolvimento holístico, tomada de decisões participativa e sustentabilidade a longo prazo, centrais às tradições preservadas no Evangelho de Tomé, começaram a influenciar o desenvolvimento em múltiplos setores da sociedade. Embora essas mudanças tenham sido graduais e frequentemente controversas, elas representaram movimentos em direção a formas mais integradas e humanas de organização social, que reconhecem tanto as necessidades materiais quanto as aspirações espirituais como aspectos legítimos do bem-estar humano. A síntese emergente sugeria que o Evangelho de Tomé e tradições semelhantes preservaram não apenas curiosidades históricas, mas recursos vitais para navegar transições contemporâneas rumo a formas mais maduras e sustentáveis de civilização humana. Essas tradições ofereciam mapas para transformações pessoais e coletivas, necessárias para enfrentar desafios que ameaçam a sobrevivência e o florescimento da humanidade. Contudo, o acesso a esses recursos exigia a disposição para questionar pressupostos dominantes e embarcar em processos de crescimento que demandavam tanto coragem intelectual quanto um compromisso prático sustentado. A história do Evangelho de Tomé demonstrou que a supressão de perspectivas alternativas teve consequências que ecoaram por séculos, limitando o leque de opções disponíveis para abordar desafios humanos fundamentais. No entanto, a sobrevivência e a redescoberta dessas tradições também demonstraram a resiliência de percepções autênticas e sua capacidade de emergir novamente quando as condições se mostram propícias à sua recepção. Esse padrão sugere que o conhecimento genuíno possui qualidades autopreservadoras que transcendem os esforços para suprimi-lo permanentemente. A implicação é que recursos para navegar pelos desafios contemporâneos estão potencialmente disponíveis, mas seu acesso exige a disposição para buscar além das fontes de informação dominantes e institucionalmente sancionadas. Em última análise, o legado do Evangelho de Tomé reside não em dogmas específicos ou práticas rígidas, mas em sua demonstração de que as possibilidades para a compreensão e a transformação humana são mais vastas do que os sistemas dominantes tipicamente reconheceram. Os ensinamentos preservados apontam para capacidades latentes, de percepção mais clara, compaixão mais profunda e ação mais eficaz, que estão potencialmente disponíveis para desenvolvimento por qualquer indivíduo disposto a empreender o trabalho necessário. Essa perspectiva oferece tanto esperança quanto responsabilidade, sugerindo que o futuro da humanidade depende não de uma intervenção externa, mas da disposição coletiva para atualizar potenciais que são inerentes à condição humana desde o princípio. O Evangelho de Tomé preservou lembretes dessas possibilidades, convidando cada geração a redescobrir e realizar essas capacidades de maneiras apropriadas para seu próprio tempo e circunstâncias únicas. Muito obrigado por acompanhar até o final. Até a próxima.